Olá, pessoal, amigos e amigas, tudo bem? Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo, aqui dentro do Estúdio 48 Podcast. E comigo aqui ao lado está o jornalista Lucas Lorde. O tema de hoje é muito importante. Nós temos dois convidados que têm tudo a ver com esse tema aqui, convidados especiais, que são o Augusto, ele é chefe de cozinha, e a Viviane, ela é técnica de enfermagem. Augusto, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Araújo? Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Augusto? Já é Vivi. E aí, Viviane, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para o público todo. Muito obrigado pelo convite. E obrigado por ter aceito também. E, Viviane, obrigado por ter aceito o convite também. Eu que agradeço. O assunto aqui um prazer. depois de o povo brasileiro ter conquistado a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e desconto para faixa até 7.350, este tema que vai ser o foco da nossa conversa, é o tema mais importante do povo brasileiro hoje. É o movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Esse tem que ser o próximo avanço, né? Pelo fim da escala 6x1. Uma escravidão moderna. Exatamente. Lucas, e aí, quais são os seus recados Então, primeiramente, iniciais? eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer a Viviane, ao Augusto, agradecer toda a equipe do Estúdio 48. Hoje vamos falar de um assunto muito importante para o povo brasileiro, para o trabalhador brasileiro. Então, queria convidar a nossa audiência a se inscrever no canal do YouTube do Estúdio 48 Podcast. Se inscreva, curta, comenta, compartilha, siga nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E vamos começar aqui mais um programa Pense Comigo, esse assunto de extrema importância. Augusto, qual foi o momento em que vocês se ligaram de que não dá mais e a gente tem que partir para o ativismo? Bom, vamos voltar um pouquinho lá para 2023. Na verdade, todo mundo já está praticamente com a paciência esgotada, né? Desse sistema de trabalho. Mas o pontapé veio com o desabafo do Rick Azevedo, hoje vereador lá no Rio de Janeiro. Foi em setembro, ou tem 2 anos mais ou menos, que ele fez um desabafo nas redes sociais, comentando sobre essa escala, o que poderia ser feito. A partir disso começou a ter muito engajamento, muita visualização, e acabou virando esse movimento de hoje. Viviane, então, quando começou, quais foram as suas impressões desse movimento? A gente tem que se envolver? Como é que você se empolgou de cara? Como é que foi? Eu adoro movimentos, né? Se tem se ele é embasado, eu sou muito a favor, eu participo, gosto. E assim, falando do fim da escala 6x1, é uma realidade nossa hoje em diversas áreas, né? Não só pessoal que trabalha no comércio, né? Tipo shopping, centro de cidade, não, até hospitais, né? Que é da minha área, a gente sabe que tem também escala 6x1. E se você me permitir, já vou entrar nesse assunto em relação à qualidade de vida mesmo, porque é uma qualidade de vida que não tem, né? Por mais que hoje em dia, né, homens e mulheres tentam fazer as mesmas coisas, a gente sabe que ainda é predominantemente feminino, né, o cuidado da família. Então, essa pessoa que trabalha numa escala 6x1, quando ela chega em casa na folga, ela sabe que ela tem que lavar, passar, cozinhar, lavar o uniforme, cuidar das crianças e ainda tem que dar atenção pro marido quando tem, quando não tem, as crianças querem sair, querem brincar. Enfim, no dia seguinte ela vai começar uma jornada de 6 dias de novo, né? Então, olhando por esse lado, a gente nos leva também a pensar em relação ao número de afastamentos por burnout, né? Que também dá um gasto enorme para o INSS, esses afastamentos. Então, o VAT é um movimento que, a partir do momento que for aprovado, a gente vai diminuir muito, incluindo nesses tipos, o estresse, o burnout, afastamento, absenteísmo nas empresas. Então, assim, o empresário que fala que o movimento não é bom, ele não tá olhando por esse lado. Ele né? é a médio e longo prazo. Exatamente. De início vai ser um alívio para o trabalhador. Sim. Mas para
todo o conjunto, a economia e o conjunto todo da obra vai ser a médio e longo Sim. prazo. Sim. Médio e longo prazo que eu calculo seja a partir de um ano e meio, 2 anos, já começa a alinhar tudo. Sim, e também teve experimentos em outros países que tinham a escala 6x1, depois mudaram para a escala 4x3. Sim. Ou com 2 dias de folga também, que mostrou que as empresas aumentaram a produtividade e aumentaram o lucro das empresas. E teve esse experimento nesses países, e depois que eles viram essa positividade, eles mantiveram a escala 4x3, né? Pra você ver como é positivo, e os empresários que criticam o fim dessa escala aqueles mesmos que falavam que na época da Evolução Industrial, não podia ter 13º, não podia ter Exatamente. férias, não podia ter aumento de salário, não podia tirar as crianças da fábrica porque só elas poderiam mexer naquelas pecinhas pequenas. Sim. Então é o mesmo sentido. Então sempre falava aquele mesmo assunto, assim, que falava, vai quebrar a economia, vai quebrar a economia. Então tudo que era avanço para beneficiar o trabalhador, para fazer com que o trabalhador tivesse melhora, ele sempre dava uma desculpa que vai quebrar a economia, vai quebrar a Teve essa economia, e fala nunca aconteceu até isso. quando foi assinada a Carta de Alforria. Sim, Teve essa fala. Na verdade, ainda entendeu? hoje tem. Ainda hoje tem, né? Então, Salário assim, mínimo, salário mínimo, 13º 13º trabalho, sempre quando de foram Deus. criados. Ou seja, todo o né? artigo 7º da Constituição, você olha ali, o pessoal foi contra, sim. né? Então É uma coisa que eu digo, da época da escravidão a hoje, se trocou o tronco pelo crachá. É bem isso Foi mesmo. isso. Sem falar nisso também, quando eu era mais jovem, assim, eu trabalhei numa rede de fast food, eu não vou falar o nome da rede aqui, que assim, eu trabalhava em escala 6x1. E era um dia especial, assim, era um dia que tinha um evento lá na empresa, então os funcionários tinham que trabalhar dobrado. Então nesse dia eu trabalhei por 16 horas. E 16 horas e não deixaram a gente bater o ponto, a minha turma lá da minha escala. Não deixaram a gente bater o ponto, trabalhamos por 16 horas, e ainda no final, assim, quando terminou as 16 horas, o gerente ainda falou para nós, já vai, já? Então, ele já queria que a gente ficasse mais 1 ou 2 horas. Então, pra você ver a mentalidade do patrão, do gerente, que ainda acontece ainda hoje isso. muito. Infelizmente acontece muito. Sim, E as pessoas têm medo de buscar os direitos, né? sim. A Esse é o Viviane outro, estava falando uma coisa sobre a mulher, o que acontece com a mulher, assim, em termos de dificuldade a mais. Me veio uma memória afetiva de quando eu era criança, muito pequeno, e lá em casa nós éramos em 4 crianças. Eu era o mais velho, e eu lembro que minha mãe era empregada doméstica, e ela trabalhava também bastante, assim, muito. Eu lembro que ela chegava no começo da noite, e aí ela tinha que cuidar de deixar a alimentação pronta também, né? Ela levantava tipo 3 horas para cuidar da comida, 3 da manhã, para cuidar da comida e lavar roupa. E daqui a pouco ia sair de novo ou seja, e essa situação vem de muito tempo, né? De anos imemoriais, de décadas, né? Começou, É acho que complicado. praticamente a essa elevação de carga horária a partir dos anos 80, né? Teve muito, começou a vir tecnologia, começou a ter o povo ter mais acesso, depois veio as trocas de moeda, mais poder aquisitivo, aí um comerciante aí resolveu abrir em um dia a mais para fazer um extra, aí o outro já ficou com ciúmes, também vou abrir, e começou a se convencional, normal isso. Tanto que em alguns países você vai, domingo é relativamente guardado por todos, não tem nada, não se abre nada, a não ser casos específicos como hospital, às vezes algum restaurante popular, mais específico para aquelas pessoas, um supermercado ou outro, uma farmácia ou outra. Fora isso, é tudo fechado. Agora, voltando um pouco, retomando a nossa conversa inicial, da história do movimento, que o movimento, embora ele seja recente, como o movimento VAT, ele já tem história. Você citou Sim. aí 2023. Isso. Então, e como foi a repercussão, assim, como é que você avalia como é que você descreve a repercussão que o movimento alcançou nacionalmente
e com repercussão em Sorocaba também. O que aconteceu? Tem bastante movimentação, mas ainda para grandes centros, eu vejo que tem uma facilidade maior pelo anonimato. Cidades pequenas, ou relativamente pequenas, como Sorocaba, que ainda é um pouco coronelista, no ponto de vista abrangente nessa do mercado de trabalho, quando teve coleta de assinaturas junto com vereadores, muitos trabalhadores da região do Calçadão queriam ir para assinar, mesmo no horário de intervalo, mas os gerentes, os próprios proprietários, na porta dos estabelecimentos, ou passando, verificando quem estava lá, quem estava indo ou não, para saber se era algum funcionário. Pode ser que haja alguma represália depois, não posso afirmar. Mas é um ato que, peraí, eu tenho meu direito de ir e vir, em quem votar, o que escolher, mas tem sempre alguém vistoriando. O que cai de novo na época da escravidão. Era o antigo capataz. E essas assinaturas eram coletadas para... Foram para o plebiscito popular, justamente para o envio, para reforçar a PEC 08 de 2025, que a Erika Hilton apresentou, que é pelo fim da escala 6x1. Ou seja, então, de repente, quando a gente identifica falta de empenho e de envolvimento dos próprios interessados, na verdade, a repressão e a dificuldade e a vigilância que eles sofrem, como, por exemplo, num ato simples, que é uma assinatura num documento como esse. Aí a pessoa não faz por conta disso. Repressão. Então, imagina o que eles sofrem dentro da empresa, né? Correto. Ou seja, isso é repressão no comportamento a que eles têm direito, mais repressão do que falta de interesse. Isso que eu quero distinguir. Sim, com certeza. Eu acho que são 3 pontos. A própria escala que evita que a pessoa consiga se movimentar para algum ato, porque ela vai estar cansada, ela vai ter N trabalhos para resolver, como a Viviane colocou, ainda mais se for mãe. O outro, medo do chicote está lá nas costas. E não, eu acho que um pouco os dois acabam entrelaçando no terceiro, que seria o quê? Eu prefiro esperar do próximo resolver alguma coisa do que eu partir para frente. Vou esperar uma movimentação maior do que eu me movimentar. Sim. É o acomodado. E a outra parte, porque existe a outra também, quem organiza essas coisas. Você acha que esses movimentos, né, como o do VAT, você acha que falta também, assim, capacidade, estrutura também de divulgação que poderia ser maior e não é por alguns motivos? Bom, eu vejo que acho que a maior parte do pessoal que está no movimento e nas coordenações também trabalham nessa escala, o que pode dificultar um pouco, A às vezes organização alguma também. postagem, algum compartilhamento, a mobilização, que nem teve dia 23 um ato, que era para ser nacional, mas nem todas as cidades aderiram porque teriam concurso público, outros eventos, então não seria muito naquela localidade, o que acaba dificultando para o trabalhador também. Um ponto específico, eu não estou tentando lembrar, mas não estou recordando. Houve algum debate sobre esse tema na Câmara Municipal de Sorocaba, por exemplo, ou não? Houve. Teve. Acho que foi em abril, né? Foi com a Em Erika abril. Hilton. Foi, Ela acho. veio até Que ela veio aqui Sorocaba, na Câmara, né? Foi. A gente aquele foi lá. evento Teve. Teve o comparecimento da deputada federal do Érica PSOL, Hilton. Érica Hilton, Exato. que encampou esse projeto, né, na Câmara Federal. Sim, ela Só fez pra uma deixar fala de mais de uma hora lá. esclarecido. Foi. Foi Eu não consegui participar, eu Bem participei Foi. Nossa, ela no dia esclareceu todas as dúvidas lá. na Câmara de São Paulo. Tá. Naquele dia você não conseguiu participar porque... Eu ainda não estava envolvido na coordenação do VAT. Tá. Eu participava nas redes sociais. Eu perguntei porque podia ser, inclusive, relativo a alguma dificuldade de escala de trabalho sua. Sim, Você- foi relativamente por trabalho, que eu estava trabalhando e tinha consultoria à parte. Então não consegui conciliar isso. Você entendeu que a própria escala, assim, contra a qual, ou seja, pelo fim dela, o movimento trabalha, essa escala também dificulta a organização do Correto. movimento por essa luta.
É por isso que a gente tem que É. influenciar pessoas que não estão nessa escala para abraçar essa ideia. Porque se for depender de quem trabalha em escala 6x1, até conseguir juntar a folga de todo mundo no mesmo dia, as coisas não vão rolar, Não. né? Então a gente precisa que outras... Tipo, eu não trabalho na escala 6x1 hoje, né? Mas é uma das pautas que eu defendo. Eu conheço muita gente que também não trabalha e que defende essa pauta porque a gente sabe, que, ou porque já passou, porque conhece um familiar, ou porque tem um vizinho, né? Então, a gente precisa influenciar a população a entender o que é o VAT, o que é a proposta, né? Para que a gente consiga aumentar esse movimento aí sem a pessoa precisar fazer parte dessa escala, Sim. sabe? E também tem as pessoas assim que têm dificuldade por causa da escala de aderir ao movimento. Mas também tem aquelas pessoas que mesmo dentro da empresa são contra o movimento, que são mais alinhados ao patrão. Como fazer essas pessoas mudarem esse pensamento delas? Porque tem aquele pensamento de que o trabalho que liberta, só o Mas trabalho... posso te falar o que eu acho? Eu acho que desde 2018, né, com as eleições de 2018, a gente teve uma discussão muito grande no país, que dividiu o país em dois, né? E o que antes era uma linha tênue entre direita e esquerda, virou um abismo gigante e que não está pensando no que vai ser melhor para a população, o que vai ser melhor para o povo, para a saúde, para a educação, para a segurança, para o trabalho. Não. Quem que fez? Ah, foi do lado de lá, então eu não vou, então eu sou contra. Ah, foi do lado de cá, então o outro lado é contra. Então é isso, a gente precisa começar a conversar com as pessoas para trazer esse pessoal mais para perto e conversar com pessoas que são contra o movimento. Pessoas que são contra a ideia da escala 6x1, justamente para falar, mas por quê? Né? E apresentar, olha só a situação, olha o que aconteceu em outros países, olha só o número de pessoas afastadas que a gente tem hoje no país por burnout. Quantas dessas pessoas, fazer uma peneira, né? Quantas dessas pessoas são da escala 6x1, para a gente conseguir ter dados, né? Porque contra fatos não há argumentos. Então, aí fica mais Os fácil. números são frios, Exatamente. né? E a única É, forma da os gente números- conversar. Então, eu acho que assim, a gente precisa conversar com essas pessoas. E o dia que a gente foi fazer essa pegar a assinatura coleta da de galera, assinatura. né? A coleta. E a gente viu muito isso, né? Tinha muita gente que falou assim, eu sou contra. Mas por quê? Né? E aí eu fui conversando, vi eles conversando também. Teve uma senhora que falou, não, porque eu sou contra. Eu falei, mas você é contra por quê? Porque é coisa de esquerdista. Eu falei, calma. Falei, calma aí. Vamos lá. Muita calma, Tipo, né? fica muito Vamos bipolar, né? conversar. Tipo, Né? Eu perguntei se você trabalhou já em alguma escala, qual é a melhor escala que você trabalhou, e a gente foi entrando no assunto. É a opinião dela, a democracia é isso, a opinião dela vai ser respeitada, né? Mas vamos conversar o porquê que você não gostou dessa ideia, por que esse projeto para você não faz sentido? E aí a gente consegue, não que eu quero virar a cabeça da pessoa, mas nesse caso não tem como, né? Quando você começa a apresentar o que passa uma mãe de família, até uma pessoa solteira hoje, um solteiro, chega em casa só de ter que lavar roupa, fazer comida, limpar a casa. A maioria agora tem pet, que nem eu, tem que Sim. cuidar de bichinho. Você fala, pô, você não vai conseguir, né, descansar, você não vai ter vida social. Sem vida social, você vai ter que procurar psicologia, né, passar em psiquiatra, olha só, é uma cadeia, né, que, né, tipo a cadeia alimentar, que uma coisa vai puxando a outra, porque a pessoa que ela não tem uma vida social, ela, não tô falando de ficar indo pra balada, só isso não, né, tipo, visitar parente, poder sair com os amigos, ela entra no burnout, certo? Só que aí, antes do burnout, ela vai começar a tomar um monte de medicação. E aí ela vai começar a ir pro serviço de saúde, que é maravilhoso o SUS. Ela vai começar a procurar um hospital. Quer ver uma coisa? Aqui em Sorocaba, era pra gente estar atendendo nas UPHs um número de 8% da população. A gente já passou dos 26 há muito tempo, né? Por quê? Porque a atenção primária, no caso a UBS, ela não tem, hoje ou não está tendo recurso, não está tendo tempo e não está tendo profissionais, tipo médicos, essas coisas, especialistas, tudo aqui está demorando. Então imagina essa pessoa que trabalha numa escala 6x1, ter que passar por isso. Vai ficar na fila, vai passar meses aguardando, com isso vai ficar ruim, vai continuar doente, vai começar a ter falta, vai gerar desemprego, vai ter... Cara, a gente tá... É como se a gente estivesse vendo um dinheiro público indo pro ralo por uma situação que as pessoas não estão pensando. Porque se for aprovado, né, que nem o Augusto falou, a médio e longo prazo, a gente vai começar a ver esse dinheiro ficar na conta, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente precisa pegar esse pessoal que é contra, né, os movimentos e conseguir conversar.
de uma forma democrática, tranquila, né, sem julgamento. Demonstrar, como você acaba demonstrar as de vantagens. demonstrar, que também é uma luta pela saúde, Pela pela saúde. vida. Que é o meu foco, né? Então as Eu pessoas sou a maior que defensora do SUS, que entra vocês naquele imaginam. lance lá da meritocracia, que eles acham que, porque quanto mais trabalhar, mais próximo da riqueza ele vai ficar. E não é verdade isso. Uhum. Porque, né, a gente pegou uma vez um motorista de aplicativo que trabalha todo dia, não folga nenhum, trabalha 12 horas por dia e tem vários... Domingo é domingo. Domingo ele a não tem domingo, nem folga. e tem vários problemas de saúde, e ele tem orgulho disso, entendeu? Se ele pudesse, ele trabalharia ainda mais. E daí ele fala assim, ele E falou ele não assim, ficou milionário ainda. não, tá muito longe disso. Entendi. E ele Tá falou com assim, vários problemas de saúde, ele confessou e ele isso. não gosta de ficar em casa, fala assim, ficar em casa, vou fazer o quê? Prefiro ficar trabalhando. Então ele tem esse lance também das pessoas que, vamos supor, ficar com 2 folgas, 3 folgas, nessas folgas, em vez de descansar, curtir a família, ter o lazer, as pessoas vão arrumar outra coisa para trabalhar. Mas aí você Então- concorda que é um direito delas, né? De Uhum. querer arrumar um outro serviço. Sim. Mas e pra quem não quer que nem ele gosta. Então, se ele gosta, tá tudo bem. Eu vivo Sim. falando, a democracia é isso. Se ele gosta, Uhum. tá tudo bem. Agora, e quem não gosta? Quem tá ficando doente? Quem quer poder passear com o filho? É no caso das leis, elas são criadas para a maioria. Exatamente. Sim. Então a gente não pode pensar em uma minoria para beneficiar somente aquele. Uhum. E quem quer estudar mais? Eu É, queria, então, falando quem de quer- meritocracia, a gente vamos falar sobre medicina. Eu, né, tipo, o cara que quer fazer medicina, ele tem um lado, que já tem uma condição de vida favorável, né, que é o que acredita muito na meritocracia. Então ele vai estudar 24 horas dentro do quarto dele, ele vai para um cursinho que a gente sabe que o valor não é baixo para estudar, e aí ele vai passar numa faculdade de medicina pública, porque ele conseguiu uma nota maravilhosa. Só que aí, por um outro lado, tem aquela pessoa que sai para trabalhar, escutando podcast, escutando áudio de cursinho no coletivo. Essa pessoa volta para casa dela, ela ainda tem, numa escala 6x1, ela tem que tentar estudar, ela tem que descansar, tem que fazer tudo isso que a gente falou Cuidar até de agora, filhos. cuidar de filhos. E para ela prestar um Enem para tentar uma pontuação, ela não vai conseguir, porque ela vai estar concorrendo com a pessoa que acredita que se ela se esforçar, ela chega lá, que é aquela lá, que estava com tudo pronto na mão. Então, assim, meritocracia não é isso, né? Tipo, Ou seja, a dificuldade dessa segundo perfil que você descreveu aí para entrar na Tá se universidade esforçando pública tanto é muito quanto. menor. Uhum. não, até na particular, para conseguir uma bolsa, até numa particular, porque assim, não existe isso, é você pedir para um peixe fazer uma prova de subir uma árvore. Isso é meritocracia, não é. Entendeu? Coloca um macaco e um peixe, fala, ó, quem chegar lá em cima primeiro é porque se esforçou, é isso, sabe? E não dá para ser assim. Mas é isso, a gente consegue mudar a cabeça do pessoal com informação. Eu acho que falta muito de informação. A gente precisa conseguir levar mais isso, né? Que você já está colocando aqui. E, eventualmente, na nossa audiência, pode ter e tem direito de ser contra o movimento Claro. VAT, Uhum. como você está explicando, está ouvindo informações adicionais para fazer essa pessoa com esse perfil a refletir e até mudar a sua posição, Sim. Vai que- compreendendo essas definições que você descreveu aí. Talvez esse motorista de aplicativo esteja assistindo o programa agora. Vai Então, mudar. Mas a se ele cabeça gosta dele. de trabalhar, perfeito. Mas vai cuidar da saúde, pelo então, amor de Deus. O importante é a saúde, e saúde em primeiro lugar. Por favor. Eu cheguei até a perguntar sobre a previdência para ele, para esse motorista. A gente estava na mesma corrida. Mas daqui a 10, 20 anos, você não vai ter mais a mesma idade que tem, você vai ter que pensar em previdência. Como é que você vai fazer para isso? E aí cai complicada a naquele resposta. outro que a gente tem visto também, para sair dessa 6x1, para continuar mantendo ela, o pessoal está jogando a pejotização. Mantém a pessoa num trabalho CLT, mas com o título de PJ. Ou seja, você é empresário, só que a pessoa não faz o cálculo de, eu vou ter todos os custos com o INSS, vou ter que pagar aquilo. Ela faz somente o cálculo do básico que ela vai ter. Eu recebo X, como PJ eu vou ser meu patrão, eu vou receber aquele X livre. Só que ela esquece dos encargos. Inclusive a parte de saúde, que ninguém vê. Depois acaba reclamando e caindo de novo no abismo da CLT. Voltando agora à história ainda do movimento nacional e aqui em Sorocaba.
O que vocês acharam da adesão? Vocês explicaram as dificuldades e tal, mas do ponto de vista de resultado, a adesão atendeu a expectativa ou ficou aquém, abaixo da expectativa? A adesão popular pelos atos que ocorreram. Na Câmara, por exemplo, teve a participação da deputada Érica Hilton, lotou lá, mas os atos que aconteceram aqui na Afonso Vergueiro, no centro, na praça, né? Na Praça Sim, Central, tem. teve uma boa adesão? Teve. Eu não sei precisar em números, que eu não vi. Do plebiscito eu sei que atingiu um número razoável. As outras manifestações têm participado cada vez mais pessoas, e eu acho que é continuar com isso para poder trazer mais. Não deixar essa pauta esfriar. Haja visto que ano que vem é ano de eleição, né? Então a gente tem que manter isso, a constância de publicações, informações corretas, para que não haja uma evasão. O VAT tem inimigos? Quem se incomoda quando vocês aparecem? Os patrões, né? O capitalismo em si, que não quer deixar de ganhar. Haja visto que a gente tem os dados do IDEC, né? Que o desemprego agora está em 5,4%, a menor taxa desde 94, e está faltando mão de obra. A gente vê também um apagão de mão de obra. Inclusive, em uma das chamadas de jornal hoje, que eu estava vendo na televisão agora para a parte da tarde, era que empresários estão estão deixando de tirar suas férias de final de ano para ir trabalhar, porque não tem a mão de obra. Porque muita gente já está fugindo dessa escala 6x1. Já não estão querendo. E tem uma questão salarial também. Eles querem, obviamente, têm direito a reivindicar isso, querem ganhar mais também, né? Sim, na verdade, a redução da escala de trabalho é sem a redução do salarial. Do salarial, exatamente. Agora, eles querem jogar isso, compensando em outros, fazer uma jogada para manter do jeito que é. Eu te dou mais um dia, mas nós vamos descontar o dia. Inclusive, essa redução salarial é uma das formas que eles usam para combater, né? O movimento. Exato. E esse pessoal que não está indo trabalhar, eu recebo muito isso. Eu prefiro trabalhar um dia menos e receber menos do que trabalhar 6 dias e receber mais. E me desgastar. Tem muito disso. Uhum. E isso é falta de informação também, né? Também é falta de informação, porque vocês têm que trabalhar essa redução da escala, mas para manter o salário, senão mantendo o salário. Essa é a proposta da PEC. Porque se houver redução, não é benefício. Assim, não é benefício, porque você reduz, mas reduz o salário também. Inclusive, deve ter o pessoal que é contra na Câmara, que são os mais de 70%, que eu não sei que conta foi feita essa para eleger esse pessoal, que diz ser a favor do povo, mas não é. Porque tem muito mais gente votando e acabou votando nesse pessoal. Não sei se por ser um artista bonito, por falar bem, ou por ser de família, ou por influência, ou vota ou perde seu emprego aqui. Entra a questão da falta de informação também, né, que acaba... E aí o que acontece? Pode ser que aconteça o seguinte: essa PEC eles vão protelando e tentem colocar alguma PL no meio, né? Para ir satisfazendo temporariamente. Porque protelar também tem outro objetivo, né? Tem esvaziar o movimento, né? Dar uma mitigada boa. Porque se eles programam o andamento do projeto, a programação em si já vai influenciar movimentos de pressão a favor do projeto, pressão popular, né? Como ocorreu no caso da blindagem, né? Exatamente. Todo mundo eles correram para adiantar, mas a população percebeu e foi em cima. Então isso tem que acontecer também novamente na aquele movimento que teve na rua foi fundamental. Se não tivesse aquilo lá, teria passado. O caso da blindagem, eu lembro, só para comparação, foi bem divulgado também, com criação de posts que mostravam exatamente o que era aquilo.
Será que também para o movimento VAT não falta uma atitude digital nesse sentido, de esclarecer para a população e divulgar de forma contundente, massiva mesmo, o que é o movimento VAT, o que é a luta pelo fim da escala 6x1? A gente tem tentado atingir de alinhar entre as coordenações o melhor modo de aparecer e colocar a informação correta. Porque você joga uma informação, de repente eu recebo ela de um jeito, Viviane recebe de outro, você recebe de outro. Então a gente tem que saber como filtrar para que mantenha o foco. Você entendeu porque eu perguntei Entendi. isso? A exemplo da PEC da bandidagem, né? Uhum. Aí a comunicação ela é feita de uma forma que as pessoas entendam. Opa, aí faz a pessoa acordar, assim, entendeu? Acorda e eu tenho que fazer alguma coisa. Levanta da cadeira e vai para a rua, como a turma diz, né? É isso que eu acho que às vezes falta. Não só, assim, em referência a esse movimento, mas a outras pautas também. A outras pautas que não têm esse diálogo transparente no sentido de fazer com que a pessoa entenda. Até aquela linguagem entenda, simplificada. Exatamente. Né? Tem que ser mais explicativo, menos afrontivo. Não vou colocar mais uma linguagem do povo mesmo. Não vou dizer para fazer meme, mas você vê um meme, você já entende, né? Então, a mensagem tem que ser de forma rápida, mas tem vários clara, memes com a escala e que mexa com o emocional dela. O emocional no sentido, nesse caso, né? Estou sendo explorado, isso é ruim para mim, isso vai me trazer prejuízo, e até quando vai continuar assim? A vida toda? Não vai haver mudança? Entendeu? Para a pessoa pensar emocionalmente também. A propósito, eu queria te perguntar para você, Viviane, qual é o custo emocional? Você está envolvida nessa luta. Isso tem também um custo emocional, além dos afazeres práticos, de cumprimento de agenda e acompanhando dentro do possível. Mas tem um custo emocional também. Eu quero dizer o seguinte, quando a gente porque a gente às vezes tem uma luta, mas ela é tão difícil de fazer acontecer, ou seja, a vitória no sentido de conseguir o que você quer é tão difícil que às vezes parece impossível. E eu não posso deixar de lutar, porque se eu deixar, nada acontece mesmo. E lutando é difícil. Aí, às vezes, parte a impressão de que nada vai acontecer também. Porque você precisa... Todas essas questões que a gente acaba de colocar. Precisa envolver o povo, precisa envolver a comunicação, precisa envolver várias camadas para conseguir fazer valer o que a gente quer, que é o Congresso aprovar o fim da escala 6x1. Então, isso traz um custo emocional, expectativa, às vezes as coisas não andam no ritmo que a gente quer e que seria necessário. Como é que isso impacta em você? Olha, eu amo isso, né? Eu amo estar no meio de campanhas, de lutar por alguma causa. E como eu falei no início, né? Tipo, minha causa é a causa da saúde, que eu já tô nela há 18 anos, né? E se eu fosse usar o emocional, tipo, falar que o meu emocional vai abalar por falta de esperança, de expectativa, ixi, já tinha ido ladeira abaixo. Mas não, eu acredito muito que dá para fazer, né, virar esse jogo lá no Congresso. Eu acredito muito que também na pauta da saúde a gente consiga fazer melhorias, principalmente na cidade de Sorocaba, que a gente vê que está bem abandonada, né? Raul Marcelo mostra isso sempre no Instagram dele. Mas eu acho que o povo precisa saber a força que tem, sabe? É que nem você criar um tigre como gato dentro de casa. A galera não sabe a força que tem, né? E é para tudo. Infelizmente, a gente precisa de influências externas para as coisas começarem a acontecer aqui. Eu lembro que, né, em 1865, teve uma revolução nos Estados Unidos, que eles acabaram com a escravidão lá. E resumindo, eles falaram, não vamos mais comprar do Brasil. E aí eles forçaram o Brasil a assinar, né, o fim da escravatura, enfim. Então, assim, a gente precisa parar de precisar de coisas de fora, falar como que a gente pode fazer para melhorar aqui. Se o patrão, ele não tem consciência que o funcionário dele vai ter uma qualidade de vida,
vai trazer um lucro para ele porque vai diminuir absenteísmo e tudo mais, os caras tá vivendo uma bolha, né? O cara do centro da cidade, que tem uma loja, que, né, não ficou, né, acuando o profissional lá para não ir assinar, ele precisa saber que com essa pessoa com 2 dias de folga, pelo menos, né, a proposta fala de 3, 4 por 3, mas vamos falar de 2. Com 2 dias de folga, essa pessoa ela vai fazer tudo que ela tem que fazer, como a gente já falou, mas depois ela vai passear, ela vai gastar, ela vai injetar o dinheiro dela de novo. Entendeu? Ela vai colocar de novo para girar. Então, Sim. assim, imagine todo mundo fazendo isso, a loja dele pode vender mais. Sim, aumenta a produção, Exatamente. tudo. Então, assim, é isso. Que nem você comentou, o Augusto falou, a gente precisa informar de uma forma mais clara, né? Tipo, talvez mais didática. Existem vários memes também que a gente ri, mas daqui a pouco dá vontade de chorar, porque você fala, putz, é verdade. Não só como a parte da saúde que você explicou, que ela é fundamental, mas a educação. Exatamente. Começa na educação. Uhum. E a educação do povo, ela foi sendo alterada pela grande mídia, pelo que os grandes querem, que é o consumismo. Sim. Eu posso consumir? Posso. Vou trabalhar para isso? Vou. Eu posso ter o melhor? Posso. Mas a que custo? A que custo o outro pode ter também? É como Paulo Freire dizia, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Uhum. E isso acontece também com o trabalhador. Ele quer ser o gerente para oprimir o colega, Uhum. que nada mais cai no Sim. capitão do mato antigo. Que seria aquele colega que age contra os colegas, né? Que age E como que contra a as própria pessoas classe. vão se atualizar, Isso né, é, nas profissões. isso é muito triste, né? Eu falo isso até pela enfermagem. Como que a gente consegue se atualizar numa escala 6x1? Porque, principalmente enfermagem que tem duplo vínculo, né? O salário, né, ele não é daquelas coisas. Então, a pessoa acaba tendo um duplo vínculo. E aí, pega a escala 6x1. Que aí, então, consegue trabalhar 12 horas todos os dias, por 6 dias para folgar um. Vai se atualizar que horas? Depende de algumas Entendeu? escalas também de indústria. Como tem um colega, ele trabalha 3x3. 3 dias e folga 3 dias. 3 dias, 12 horas, 3 dias de folga. Só que dão 48 horas Do semanais. mesmo jeito. Até mais do que as 44 horas. Ou seja, tem que ver também um modelo, uma educação não só financeira quanto a gestão de números, para poder encaixar em cada quadro. Porque a gente sabe, tem muito microempresário individual, que tem um funcionário, tem ME, tem empresa Mas é limitada, 1%, né? Uhum. Que tem de pequeno mais de um porte. funcionário, mas que vão ser afetadas por essa mudança. Mas ela tem que ocorrer e tem que ser conversado, que é o que está na CCJ, né? Aguardando o início. Ah, Que sim. até agora só foram as reuniões de definição, como seriam. Ah, entendi. Mas vem de uma educação para evitar que se tenha um gasto com saúde. Antes de você Augusto, continuar, eu vou ler algumas mensagens tá. que a turma mandou no chat aqui. Queria agradecer a todos pela presença. Carolina Ribeiro mandou aqui, assunto importantíssimo para a classe trabalhadora. Parabéns aos convidados pelos esclarecimentos. Sou fã. Tem razão, Viviane. Sem dúvida, para a mulher é ainda mais difícil, tendo em vista a dupla jornada de trabalho. Bem colocado. O JP Reis Oficial mandou um salve aqui também. Quero agradecer a todos pelas mensagens. Pessoal, você que está nos assistindo, que mandou mensagem no chat, se inscreva no YouTube, segue a gente nas redes sociais, engaja o nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Augusto, é o seguinte, você é um dos coordenadores do movimento VAT no estado de São Paulo. Isso. Então, além da sua militância, você também acompanha muito profundamente esse tema no Brasil, Sim. tá? Pela sua posição. Eu queria perguntar que tipo de pressão ou intimidação já tentaram jogar para cima de você por conta dessa luta que você está envolvido? Eu acho que por ser um tanto pragmático, não vejo como prejudicial para mim. Mas existe o ponto de que eu trabalho CLT, atualmente não, mas eu trabalho CLT, procuro não a 6x1 e presto consultoria.
Ou seja, eu estou no fio da lâmina. Eu não posso pender muito para o lado do trabalhador, porque senão ninguém me contrata para a consultoria, e também não posso pender muito na consultoria, senão não tenho um bom entendimento quanto ao trabalhador. Muitos podem achar que eu estou do lado do patrão. Esse é um detalhe. Mas o que realmente impacta é no caso da CLT. Ah, você é do movimento. É como nos anos 80 o pessoal sindicalizado ia participar. Você participa de sindicato? Tá, então a gente vai deixar aqui do lado. A gente verifica. Você é uma persona que pode gerar algum problema. Já fica marcado já, né? É marcado, como gerar um problema. Fica na lista negra. Não que não seja um problema, porque cada um pode achar um problema, o que não é. É opinião. Para mim, eu acho essa caneca um problema ficar aqui. Para você, já não. Então, debater. Por que está acontecendo isso? É o que o movimento quer. Quer chegar no entendimento, como já chegou na Câmara. Então, vamos debater. Mas o que impacta, não só na coordenação, quanto qualquer um, é isso. Eu percebi no grupo do WhatsApp entrar várias pessoas, dentre elas alguns números ligados a empresas de recursos humanos. Não sei se era funcionário em específico, querendo para ele, usando o número da empresa, ou a empresa em si para captar alguma coisa e deixar marcado. Como cai no início que a gente comentou. É um olho em cima para... Vamos ficar de olho. Qual é o erro mais comum que o trabalhador comete quando tenta se defender sozinho? Todos. Isso... Primeiro impacto seria a demissão. Se ele está empregado. Primeiro impacto é a demissão. Ocorreu comigo esse ano. Eu estava em uma empresa, o que havia sido acordado não estava sendo cumprido, eu cheguei para questionar. Olha, tem esses pontos. Ah, tá bom. No dia seguinte, fui chamado para ser dispensado. Ou seja, nem o seu direito básico, o que foi acordado, você pode questionar. É isso que a gente tem em muitas empresas. Isso também é um fator desmobilizador, não é? Porque Sim. isso gera medo no trabalhador, medo de se envolver em determinada luta que é em defesa dele próprio. E medo de também se envolver em outras questões que dizem respeito à própria classe trabalhadora. Ou seja, mesmo assim tem gente que pensa que assim, a classe patronal é boazinha, porque tem o entendimento de que ela dá o emprego, né? E isso gera medo e revolta. Acontece. Isso gera medo e revolta também. Já aconteceu comigo, trabalhando numa empresa, né? E ia fazer quase 2 anos trabalhando lá e eu não tinha tirado férias ainda. Então já tinha estourado o tempo por lei que o funcionário tem que tirar férias. Acho que é 1 ano e meio, no máximo 2 anos trabalhando, para daí ele tem que ser obrigado a tirar férias. Daí eu fui perguntar sobre minhas férias, né? Porque eu estava 2 anos já trabalhando. Daí o patrão já não gostou, né? Dessa pergunta, tudo, né? Daí ele falou assim que só poderia dar férias para mim de 1 semana. Daí eu quero 1 mês. Daí eu falei, não. Ele falou, não, só pode dar 1 semana, porque eu tinha pouco funcionário na empresa. Eu estava no setor lá que se eu saísse não tinha ninguém para me substituir, tudo. Daí eu falei, não, quero 1 mês, né? Que é o meu direito, tudo. Daí ele falou, não, só posso dar 1 semana. Daí ele falou assim, eu posso dar 1 mês, só que só depois de alguns meses eu posso dar o mês que você quiser, daí quando você voltar eu te mando embora. Porque ele achou que eu estava agindo contra a empresa porque eu estava pedindo um direito meu, de 1 mês de férias. E daí eu fiquei meio assim, e agora o que eu faço? Fiquei com uma mão na frente e outra atrás, fiquei sem defesa. Daí eu tive que aceitar 1 semana de Porque a gente... de férias. Muita gente tem um entendimento e sabe, mas às vezes peca na forma de cobrar. Sim. Eu acho Só que... Daí nessa forma eu cobrei, daí o que aconteceu? Eu tirei 1 semana de férias, só que a partir desse dia eu já fiquei marcado para ser demitido. E depois de meses depois eu fui demitido. Só que por causa desse episódio. Só que aí também cai no caso do patrão, que é
você citou, a maioria acha que sabe, mas independente da forma que você acaba expondo, cobrando, seja de uma forma mais agressiva, ou mais técnica, ou mais simples, ele vai sempre receber como agressão. Uhum. Você é um problema. Sim. Eu acho E que o aqui eu só fato fiz de uma pergunta tirarem normal. a obrigatoriedade também de pagamento do sindicato, né? Eu acho que quando tiraram, muita gente falou assim, nossa, vai sobrar um dinheirinho na conta. E aí desistiram, não falaram, não vamos pagar, né? Mas não sabem o quanto o sindicato pode defender numa situação dessa. Sim. Não é brigar sozinho, né? Você vai ter um lugar, você vai ter uma orientação jurídica, você vai ter uma galera que vai resolver para você, O sindicato é um Sim. instrumento de luta da classe Muito. trabalhadora, sem Sim. dúvida. né? É, Só que graças ao depois que tiraram a sindicato- obrigatoriedade, o pessoal não paga e acha que tá tudo bem. Só que aí vai se defender sozinho, acontece isso, entendeu? E aí a culpa é de todo mundo, menos Sim. dele. E muitas conquistas não dos tem onde- trabalhadores foi graças ao sindicato e graças à mobilização dos trabalhadores Exatamente. orientada pelo sindicato. Sim. Entendeu? Só queria acrescentar, como eu citei a questão do pensamento do trabalhador em relação ao mundo empresarial, de que eles dão emprego para nós. Tem gente que pensa assim, Uhum. e isso é uma dificuldade no próprio movimento VAT, porque tem trabalhador que pensa o seguinte: se a empresa reduzir a minha escala, ela vai ter um impacto sem redução de salário, ela vai ter um impacto e isso eu posso ser demitido. Aí ele começa a pensar com a cabeça do empresário. Tá? Exato. Ele esquece que é o seguinte: a empresa aí, representante do capitalismo, o capitalismo não dá emprego, ele gera negócio. Negócio a partir de demanda existente. Ou seja, em busca de lucro, que é a alma do capitalismo. E se essa demanda deixa de existir, se esse lucro reduz, ele, sem pensar, ele fecha a empresa, demite os trabalhadores e muitas vezes nem paga os direitos dos trabalhadores, que tem que entrar judicialmente para cobrar e vai receber anos depois. Isso tem, eu não vou citar exemplos, mas a gente pode, no Brasil inteiro, encontrar vários exemplos assim. Tem Então, inúmeros. o capitalismo, ele se vale da mão de obra para atender a demanda que ele descobriu e, em consequência, obter lucro, que é a alma do capital. E ele se alimentar infinitamente, inclusive, independentemente, ou seja, a exploração da mão de obra do ponto de vista marxista, mas do ponto de vista real. É fácil entender isso. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei essa pergunta. Pode falar. Não pode. Então, no chat, uma colega mandou mensagem para você aqui, uma colega sua, Bruna Santos. Já trabalhei com Augusto, né, na escala 6x1 e hoje ainda trabalho atualmente. Como mãe solo, digo que realmente não temos tempo para nada, além de trabalho e cuidar de casa. Um beijo a todos. Aí o Marcos Latino também mandou mensagem, ele falou assim, escala 6x1 é escravocrata. Valeu, muito obrigado pelas mensagens. Obrigado. Abraço para a Bruna. Dentro do VAT, vocês têm alguma pauta que tem dificuldade de concordar dentro do movimento? Não. Sobre como conduzir? Sempre há divergências, mas sempre a democracia prevalece. Eu acho que é isso que mantém ainda. Tá. A gente pode não concordar com um determinado assunto, mas se a maioria decidiu... Daí todos concordam. Todos concordam. E temos fotos e vídeos também, né, Araújo? Eu vou pedir pro Pudim colocar, viu, Pudim? Tem como colocar aqui na TV? Fotos dos eventos que vocês foram, tem vídeos também. Esse daqui, qual que evento que foi? Esse foi num bate-papo que eu tive com o pessoal do Sim de Alimentos. Aqui mesmo, Sorocaba? Aqui em Sorocaba. Aqui foi na Praça Coronel Fernando Prestes. Qual evento que foi? Foi do... Esse foi...
acho que da Palestina, alguma coisa assim. Ah, foi da Palestina, o cara com a bandeira isso. lá, sim. Mas era com a Hilton, né? Isso. Onde que tá aí? Foi na parada LGBT aqui. Ah, sim. Com a doutora Shimano, a advogada trabalhista. Ela é influencer, ela ajuda Influencer, no movimento também, né? A divulgar o movimento. Eu já vi o Instagram dela, assim, é bem Ela engajada, tem bastante legal. termo. Sim. O pessoal consegue entender legal. Ah, o Rick Azevedo. Isso. Aí também acho que foi na parada com o pessoal do Ah, na parada Fogo LGBT. no Pavio, Sim. e do pessoal. Mas é na rádio? Isso, eu estive na Rádio Cultural FM com meu amigo Fábio. Mas é na visita do Lula, né? Mas aí foi na primeira ou na segunda? Na segunda. Na segunda. A segunda foi a entrega das ambulâncias de odontologia. Odontologia, móvel. Mas é o vídeo da parada LGBT, né? Vocês estavam lá. Teve um momento. E foi bastante gente lá, não? Teve. Acho que esse ano foi o que foi mais pessoas na parada, né? Eu vi isso é importante comentários de 30, 50, até 70 mil pessoas, mas não sei precisar quantas foram. Esse evento, onde que é? Esse foi o plebiscito em São Paulo, na Câmara Municipal. Aí o ato... Mas tá... Isso. Foi não só da Palestina, como da PEC da blindagem. Ah, tá. Você discursando aí, né? Isso. Ah, entendi. Aí fechou. Como um dos coordenadores do movimento VAT no estado de São Paulo, você participa também da implementação dessa programação, né? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou, assim, não digo na esfera política, mas dentro da própria comunidade beneficiada, que pode ser beneficiada pelo fim da escala 6x1? Acho que como o Lucas comentou, falta um pouco de informação para o pessoal. Então, às vezes a gente tenta passar de alguma forma e a pessoa não recebe aquilo. Então, às vezes é a forma de você expressar. Aí volta aquilo que a gente estava falando, sobre comunicação, sobre debate, sobre conversar com as pessoas, como ela colocou, né? Seria uma forma que nem aquelas IA lá do Google Marmota, seria bom ter uns vídeos assim, né? Como aconteceu... Que é um vídeo simples que a turma entende. Esses tempos atrás que o governo retirou o gênero neutro, né? Por quê? Não é para atingir uma minoria, é para ser de uma forma clara para todos, não só para aquele grupo, mas para todos, porque senão você vai ficar pulverizando aquele, aí vai criar um outro tipo de comunicação para um outro grupo e vai virar uma bagunça. Então ela tem que ser o mais reta possível. Sim, e a gente tenta fazer dessa forma. Sim. Tentar ser o mais, assim, único mais possível, claro. mais claro para atingir o maior número de pessoas possível. Não falar de um lado, isso aqui é de um lado, isso aqui é de outro. Não, tentar pegar toda a caixa e levar a mensagem para que toda a caixa entenda. Ou seja, a desinformação é um problema poderoso, um adversário, né? Aquele que a gente aprende em escola, né? No primário já. Uma vírgula e um ponto faz diferença. Fazem. Inclusive tem na escola uma informação, uma anedota, né? Mas para explicar isso, que o cara morreu por causa de uma vírgula, né? Tem uma pergunta do Marcos Latino aqui no chat. O trabalhador vende sua mão de obra que em 99% é explorada, não pagando aquilo que verdadeiramente vale. Ele pergunta aqui, todas as centrais sindicais estão de fato engajadas com a pauta contra a escala 6x1? Ou falta muitas centrais e sindicatos engajarem nesta luta? Os sindicatos estão, né? Uma boa parte tem. É que tem muitos que já não trabalham nesse daí, então, mas eles apoiam. Uhum. Por exemplo... A maioria. Dos transportes eu sei que os motoristas em si não, mas as terceirizadas, os prestadores de serviço, que são o pessoal que carrega, descarrega e os relacionados, alguns trabalham nessa escala, o que prejudica todo. Sim. São várias escalas
para atender uma demanda. Então aí uma tem, outra não, é isso que precisa alinhar também com os sindicatos. Uhum. Então, o que vocês têm programado no movimento justamente para fazer esses esclarecimentos que a gente colocou aqui e combater as narrativas falsas, as narrativas daqueles que, como eu disse, acabam pensando como o patrão, entendeu? O que vocês têm programado ou precisam ou pretendem programar para fazer esse debate chegar a mais trabalhadores e convencê-los da importância da participação? São mais reuniões, não só com líderes, com a população e explicando também, principalmente através das redes sociais que a gente tem, né? Para deixar claro. Inclusive tem dia 5 agora, tem uma reflexão com a participação da ministra Marina Silva. Vai ser em São Paulo. Então, E quais são as redes sociais do Instagram? Qual que é o nome do movimento no Instagram para a turma acompanhar e seguir? É o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, e tem o por estados também, né? A cada Começou estado tem em Ah, tá. Entendi. tem uma parte... E tem um que é nacional? Tem o nacional, Vida Além do A Trabalho. Vida Além do mesmo. Trabalho é nacional, entendi. E tem o Instagram do Rick Azevedo, né? Tem o Henrique Azevedo. E da Erika Hilton. E tem outros influencers, assim, que apoiam bastante a pauta? Tem vários apoiando. Ah, sim. Bastante gente. Vou fazer duas questões, que a gente já está, infelizmente, o tempo passa rápido, a gente está, assim, próximo do fim. Duas questões que eu não posso de fazer. Primeiro, esse movimento, o movimento VAT, ele é partidário ou suprapartidário? Como é que é isso? E a outra questão é o ano que vem tem ano de eleições, provavelmente esse assunto vai também ser quente aí no conjunto da programação dos temas em debate, principalmente em função de ser ano eleitoral. E a outra questão também linkada com essa vocês pretendem eleger integrantes do movimento na disputa eleitoral para que essa luta também seja levada para mais gente? Tem a Erika Hilton, tem o vereador do Rio, que começou com essa luta. Então, aí vocês eventualmente podem pensar, se a gente eleger pessoas, lutadores do movimento, aí a batalha se amplia nas esferas de poder, né? Congresso e outras esferas. O que vocês programam com respeito a essas três questões? Repetindo, partidário ou suprapartidário? Se vão levar, se esse assunto vai ser levado no ano eleitoral. E, quanto à eleição, se pretende eleger militantes do movimento VAT para ampliar a luta. Você vai se candidatar? Olha só. Não sei. Vamos lá. O movimento, ele é apartidário. Ele pende mais para um pessoal da esquerda, o pessoal que apoia o PSOL, o PT, o PDT, o PCdoB, os que são mais ligados da UP são os que mais apoiam todas as pautas da esquerda, né, movimentos sociais. Essa decisão, acho que vai ser tomada ainda em reuniões com todos os coordenadores em relação, junto com a Nacional, para a gente decidir como vai ser. Agora, a minha candidatura, já não sei dizer. Tem que esperar. Sim. E com respeito a aquela questão de vocês, não só o que o senhor está falando sobre você, tem que esperar, né? Mas os outros militantes do VAT, será que eles vão pensar também em disputar cargos assim no Congresso, nas assembleias? Eu acho que se o pessoal está pensando em utilizar o VAT, eu acho que deveria ser conversado na reunião para a gente decidir realmente, porque tem que ser junto de um partido. Qual o pessoal vai decidir, se vai ser aquele mesmo em todo o território. Alguns
locais podem não ter determinado, então tem que verificar isso. Sim. Uma coisa que a gente também não pode deixar de falar é que a gente tem 70%, né, do Congresso que é contra todas as pautas que beneficiam o povo. Então a gente tem que pensar muito bem para a gente diminuir essa porcentagem, porque vai chegar uma hora aí que nada que favoreça o povo vai ser aprovado. Por isso que é importante o povo na rua, que nem aconteceu com a Exatamente. cheque da A minha bandidagem. pergunta tem a ver com isso, A gente justamente. tem o Exatamente. Senado. Um A gente congresso precisa- desse, do perfil que atual que está Sim. agora, o movimento, esse projeto passar lá, tem que E ter ele é uma um luta. espelho de todo o resto. A gente vê aqui por pela Prefeitura de Sorocaba. É. Por isso que é tão importante, né, assim, a turma pensa que é só o presidente. Não, Não. é tão importante quanto o presidente é deputado federal, Sim. deputado estadual, Até senador, um vereador, né? Porque para governador. aprovar essa CPI aqui, os nossos vereadores precisavam de outros votos e foi com muita pressão popular para conseguir. E agora virou uma chapa branca, Uhum. né? Então, Porque aí você acaba votando contra você mesmo, Exatamente. trabalhador, povo brasileiro, aí e o complica. povo tem que começar a entender isso, olhar É, realmente proposta e tudo mais o pra povo gente tem que diminuir. começar a parar de votar contra ele mesmo. Aí Parar de você votar no vai entrar carrasco. naquela história, naquela situação. Aí você vai depois ter que aprender pela dor. É. Exatamente. Pela Daí não dor, tem assim, jeito, né? sofrendo mais, porque você votou em pessoas que não te representam. Exatamente. Representam outros interesses de classes inimigas da classe sim. a que você E pertence. para piorar, parece que tem uns que gostam de sofrer, né? O trabalhador, É o absurdo. trabalhador tem que focar muito no Senado e na Câmara dos Deputados. Uhum, E é ali que está o problema. sim. É ali que a gente tem que acertar. Eu fico perplexo quando o trabalhador elege quem representa uma classe inimiga da classe do trabalhador. Eu tenho uma explicação que é bem particular. Eu acredito que esse é o tal fenômeno do chicote. Tem gente que ama o chicote e adora a mão que empunha o chicote. Por isso ele vota no inimigo. Ali ele vai apanhar, sabe disso, porque, não sabia. Não é desculpa. Em política, a gente não tem o direito de ser ingênuo nem inocente. Você tem que saber onde você está caminhando. Com a mesma clareza com que você atravessa uma rua. Quando a gente atravessa uma rua, você tem que ter o domínio de 100% do que está atravessando em segurança. Para isso, você olha para a esquerda e olha para a direita. Da mesma forma, é quando você vai votar. Você vai votar, você conhece a pessoa. Tem uma frase que fala, né, Ou só que... porque ela falou uma coisa bonita, falou, né? Qual que é o histórico dessa pessoa? Quem é essa pessoa? Tem uma frase Tem que fala saber. assim, que a cigarra, por raiva da barata, votou no inseticida. Entendeu? E é isso. Daí morreu todos. Exatamente. Exatamente. Então, Tem outra explicação também. É o tal da... é a barata votando no chinelo. Né? A barata Exato. votando no Exatamente. chinelo. É o eleitor quando elege o inimigo. Aí ele sofre, aprender pela dor. Mas nem sempre aprende, viu? Porque muitas vezes ele continua fazendo isso ao longo dos anos. Gosta de isso. viver aprendendo. Gosta. Então, Então isso E é tem- terrível. Tem pessoas que falam assim, não gosto de política, só que política define a vida dela, define o futuro da vida dela e da família dela. Então, de certa forma, você tem que saber de política. Não tem política como, não gosto se de política. discute, se Se debate. Você não pode ser isento. E se você não gosta de política, o seu adversário gosta e ele faz política contra você. Sim. Aí é complicado. Exato. Uhum. Viu? Então, agradecemos a participação de vocês. Eu que Foi uma agradeço. conversa muito boa, muito esclarecedora. E eu gostaria, pelo horário, né, de Viviane, você se despedir. Essa câmera aqui, você fazer as suas despedidas e Pessoal, deixar seu contato, belezinha. Instagram. Pessoal, um beijo, obrigada por quem acompanhou aí. Mãe, beijo. E que minha mãe tá assistindo. Quem quiser me seguir lá é vi.salaego ou Viviane Salaego no Instagram, no Spotify, em todos os outros, tá bom? E você, Augusto? Agradeço também o pessoal ter ouvido. Agradeço mais uma vez o convite, o pessoal da equipe e ao pessoal do VAT que me apostou na minha coordenação. Espero que esteja fazendo um trabalho bom para eles, aos olhos deles, trazendo informação assim que possível. E a minha rede é augusto.vat.sp para manter contato. E Lucas, e suas despedidas? Bom, queria agradecer a Viviane, ao Augusto pela Obrigado. presença, agradecer a toda a equipe do
Estúdio 48 Podcast, ao Leandro aqui, o produtor, ao Pudim, e agradecer também a sua audiência em mais um episódio aqui do Pense Comigo. Muito obrigado e até a próxima. Queria me falar mais alguma coisa? Não? Não? Tá. Tá bom. Então, audiência, amigos e amigas, meu muito obrigado. Acredito que vocês gostaram também. Foi uma aula sobre o VAT, pelo fim da escala 6x1. E diz respeito a todos nós, porque todos nós somos trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado e até a próxima edição do programa Pense Comigo aqui no Estúdio 48 Podcast. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.